Aí é porque adolescente não se entende, adolescente não sabe de nada sobre si, então não vamos dar direito pra trans adolescente, porque, né? Vai que se arrepende. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre adolescentes trans e também, né, sobre esse argumento de que, né, o adolescente trans ele vai desistir da transição depois, ou pode ser que desista da transição, então, né, melhor não mexer com os adolescentes trans, né? Deixa ele passar toda a adolescência sem tomar nada, porque sim. Bom, acontece que recentemente foi publicado um artigo científico na revista The Lancet Child e Adolescent Health, né, que é, enfim, um segmento da revista The Lancet, falando sobre questão de transição de adolescentes e o uso dos hormônios. Vou só aqui fechar essa janela porque tá entrando um vento aqui. Voltei. Pronto. Enfim, saiu um estudo na revista The Lancet publicado nesse segmento de saúde de crianças e adolescentes, porque o nome é The Lancet Crianças e Adolescentes Saúde, né? Que é tipo saúde de crianças e adolescentes. E essa pesquisa indicou que 98%, né? 98% dos adolescentes que iniciam ali o bloqueio de puberdade ali, né, enfim, no início da adolescência, continuam com a transição depois, né, dão seguimento à transição de gênero. Então, 98% dos adolescentes que iniciam uma transição de gênero continuam. Isso falando especificamente de transição de gênero envolvendo o uso de hormônios, né? E, gente, 98% é um número muito alto, né? É um número muito alto. Alto pra um caralho. Mas vamos aqui continuar porque tem mais coisa que é interessante nesse número aí de 98%. Bom, primeiro vamos aqui falar onde que essa pesquisa foi feita, né? Essa pesquisa foi feita na Holanda, porque a Holanda é um país que permite ali, né, o tratamento hormonal para adolescentes já há muito tempo, né? Desde 98 eles estão aí permitindo que adolescentes façam ali, bloqueio de puberdade e tudo mais, né? É uma legislação boa, assim, né? E já tem bastante tempo, desde 98. E essa permissão é para que os adolescentes, né, crianças e adolescentes, iniciem o bloqueio ali da puberdade, né, quando, enfim, os sinais da puberdade estiverem quase começando a aparecer, né, e que essas crianças elas usem o bloqueador de puberdade pelo menos até os 15, 16 anos, que é quando se iniciaria ali o tratamento com o hormônio, né, o hormônio ali que, enfim, for o hormônio mais comumente tido no corpo oposto ao gênero de nascimento. Por exemplo, né? Se for uma pessoa que seja uma menina trans, né? Como é o meu caso aqui, né? Essa menina trans, a partir dos 15, 16 anos, começaria a usar estrogênio. Se a gente estiver falando de um menino trans, ele começaria a usar testosterona. Já tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, um pouco mais antiguinho, que eu falo sobre essa questão, né, do bloqueio de puberdade em crianças e adolescentes e tudo. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, porque vai ser um ótimo complemento para esse vídeo aqui. Mas, né, vamos continuar aqui falando, porque essa pesquisa ela foi feita tomando ali como material base os relatórios médicos de uma clínica de Amsterdã que faz esse tipo de trabalho, né? Então, o que eles fizeram foi pegar relatórios médicos dessa clínica e ir analisando ali, né, as crianças e adolescentes, né, porque assim, né, a partir dos 14 anos, eles pegaram a partir dos 14 anos, né? Então, os adolescentes. Eles foram ali vendo aqueles adolescentes e foram tabelando, né, quantos daqueles adolescentes tinham iniciado bloqueio da puberdade, pelo menos 3 meses antes, né? E depois continuaram, né? Quando atingiram ali a idade de 15, 16 anos, continuaram ali fazendo a terapia hormonal, no caso, introduzindo um hormônio, né? Não só bloqueando a puberdade, mas introduzindo ali um hormônio no corpo, né? E foram analisados adolescentes de 14 aos 20 anos, né? Então, foi ali um acompanhamento com um gap de idade bom, né? Para se tratar ali de adolescência dentro da transgeneridade, né? De adolescentes trans. Uma coisa que talvez tenha ficado confuso na forma como eu expliquei é que a questão dos 3 meses, né? Não é que eles estavam avaliando quem iniciou o tratamento 3 meses antes deles fazerem os registros.
Não, eles estavam avaliando quem fez ali o bloqueio de puberdade pelo menos durante 3 meses antes de iniciar com a terapia hormonal em si, né? Então, né, tipo, só quem entrou nos dados era quem já tinha ali uns 15, 16 anos, mas que tinha começado o tratamento na clínica antes, né, aos 14 anos, por exemplo, ou enfim, quem foi começando ali um pouquinho depois, mas, né, que deu continuidade ali pro tratamento de terapia hormonal. É isso. Não, será que ficou mais confuso ainda comigo explicando agora? Não sei, mas acho que deu pra vocês entenderem, né, gente? Eu acho que deu. Mas vamos aqui falar sobre números, porque talvez você que esteja me assistindo esteja pensando, ai, tá bom, mas qual foi o N amostral desse artigo, né? Porque de que adianta fazer uma avaliação assim, avaliando o quê? 10 pessoas, 20 pessoas? Bom, acontece que o N amostral foi de 720 pessoas. 720 pessoas. Muita gente, né, Laverne? Muita gente. Eles analisaram os relatórios médicos de 720 adolescentes. E desses 720 adolescentes, a divisão, né, entre meninos e meninas trans estava assim. 220, né, cerca de 31% desses adolescentes eram de meninas trans, né, de quem nasceu com pênis e transicionou ali para o gênero feminino, estava transicionando para o gênero feminino. E os outros 500, que dá em torno de 69%, eram de meninos trans, né? De quem nasceu com vagina e estava ali fazendo a transição para o gênero masculino. E pegando o todo ali desses 720 adolescentes, 704 deram continuidade ao tratamento de terapia hormonal e apenas 16 desses adolescentes, né, em números totais, desistiram. O que dá aí de 98 pessoas que continuaram com o tratamento, continuaram com a transição, que foram para os passos seguintes, né, que era de continuar ali tomando, que era de, na verdade, começar a tomar o estrogênio ou a testosterona, né, e tudo, e apenas 16, né, que dava ali 2% das pessoas não continuaram. Então, deu para se concluir ali, né, que cerca de 98% das pessoas, dos adolescentes que iniciam esse tratamento, continuam no tratamento e fazem a transição de fato, né? Mas, né, vale aqui dizer que a gente está falando de Holanda, né? Então, não necessariamente esse número vai ser estendido para o restante do mundo, mas é um dado muito interessante, porque esse é o estudo com o maior N amostral já feito, é o estudo em que foi analisado o maior número de pessoas já feito a respeito de transgeneridade na adolescência. Então, esse é um artigo extremamente importante. Os autores do artigo também eles falam algumas coisas sobre esses 2% de pessoas, né, que não dão continuidade ao tratamento hormonal. Eles falam que isso pode ser até porque algumas dessas pessoas fazem, né, cirurgia, lembrando, eles leram os relatórios médicos, então pode ser que algumas dessas pessoas, por terem feito uma cirurgia ali, talvez de retirar os ovários, no caso dos meninos trans, né, não tenha dado continuidade ao tratamento hormonal porque achou que já não precisava. Pode ser que uma parte desses 2% também sejam pessoas que simplesmente, né, não sentiram que não precisavam do tratamento hormonal, mas que não necessariamente abandonaram a transição de gênero. E alguns desses 2% também podem ser de pessoas que são não binárias e que decidiram ali ficar com os hormônios do jeito que era da nascença mesmo, mas não necessariamente também deixaram de ser pessoas trans, né? Mas também pode ser que uma boa parte desses 2% de pessoas simplesmente tenha percebido que não eram trans e desistiram da transição. Isso também pode ter acontecido, né? A gente não pode descartar essa possibilidade, não. Inclusive, já teve vídeo aqui no canal em que eu falei sobre destransição de gênero. Se você ainda não viu esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima, que também é um bom complemento para esse vídeo aqui. Bom, mas tendo falado isso, vamos aqui dizer o porquê que esse tipo de estudo é tão importante. Esse tipo de estudo é muito importante porque constantemente a gente vê ali umas falas, a gente ouve umas falas ou lê algumas falas que são muito problemáticas no que diz respeito a adolescentes trans, né? Que é de muita gente falando que não se pode deixar adolescente trans fazer terapia hormonal, né? Porque senão esse adolescente vai se arrepender no futuro, né? Que sempre tiram ali
o entendimento que o adolescente pode ter de si mesmo, né? Sempre colocam ali adolescentes como pessoas abjetas que não conseguem ter esse discernimento sobre si, né? Que não teria uma autonomia sobre si ou que não deveria ter uma autonomia sobre si. E a gente vê esse tipo de fala sendo constante em grupos religiosos, em grupos de feministas radicais, né? As radfem escrota do caralho. A gente vê esse tipo de discurso sendo constante também dentro de meios conservadores, né? E eles têm sempre um posicionamento de salvar as crianças, de proteger as crianças contra esse mal iminente que é a transgeneridade, que vai, entre aspas, transformar essas crianças em, enfim, pessoas do gênero oposto, né? Fecha aspas. Sendo, sei lá, transformar meninos em meninas ou meninas em meninos. Umas coisas assim, né? Sem nexo desse povo, mas que esse povo fica aí com esse tipo de argumento. Então, quando a gente vê um estudo desse, é muito importante para mostrar o que de fato acontece com adolescentes trans, né? Para mostrar que de fato adolescentes podem sim ter uma autopercepção muito boa, né? E que tem que ter uma autonomia até certo ponto. Vale lembrar que esse bloqueio de puberdade, ele é reversível, tá? Se a pessoa, ao longo desse período, ela perceber que ela não quer, né, que ela não quer continuar com uma transição de gênero, se ela se perceber como alguém não trans, ou enfim, qualquer coisa do tipo, essa pessoa pode simplesmente parar com o bloqueio de puberdade, que a puberdade dela virá, né? Mas os ganhos que se tem em bloquear a puberdade ali dessa pessoa que tá tendo uma incongruência de gênero, que tá tendo a disforia de gênero, são os ganhos de que essa pessoa não vai ter ali no corpo dela os efeitos secundários da puberdade, né? Que são aqueles efeitos ali de caracteres sexuais secundários, né? Que não é nem efeito secundário da puberdade, são os caracteres secundários do sexo, né? Enfim, os caracteres secundários sexuais. Não sei porque eu me estendi tanto nisso, né? Mas enfim. É importante para, por exemplo, fazer com que meninos trans que sofrem com disforia não tenham desenvolvimento de seios que não, né, para não avançar ainda mais essa disforia deles, porque isso é algo que depois só tem como ser resolvido com cirurgia, né? Os seios podem até diminuir um pouquinho ali depois que essa pessoa iniciar uma transição na vida adulta, mas a maioria dos casos vai ser só mesmo com cirurgia, né? Por exemplo, não ter um desenvolvimento de quadril, né? No caso dos meninos trans também, né? No caso de meninas trans, não ter também, não ter, por exemplo, o pomo de Adão aparecendo, né? A voz mudando, né? O pomo de Adão aparecendo, os pelos faciais crescendo, né? E tudo mais. Então são coisas assim que depois você só vai conseguir resolver com cirurgia, com laser. Às vezes nem com laser vai resolver se você tiver pelo claro. Vai ser um inferno na sua vida, que é o inferno que eu vivo aqui com essa disforia constante com os pelos do meu rosto, né? Porque eu iniciei a transição aos 24 anos. Então, quando você tem esse trabalho sendo feito já na adolescência, né, antes dessas características da puberdade aparecerem, você consegue fazer com que essa pessoa trans ela tenha uma qualidade de vida muito melhor, tanto durante a adolescência dela, porque vai diminuir a disforia, quanto na vida adulta, porque também vai diminuir a disforia, vai ter menos coisas ali que ela vai sentir uma necessidade de fazer uma intervenção cirúrgico ou né, estética, não é cirúrgico, por exemplo, um laser, né, mas enfim, entra ali no tipo de tratamento também. Então você diminui os pontos de disforia dessa pessoa e também, né, dá para ela a possibilidade dela ter mais passabilidade, que é algo que funciona muito socialmente, né? Porque quanto mais passabilidade você tem, menos preconceito na rua, no ambiente de trabalho, na escola, enfim, você vai sofrer. Porque você, né, não vai ser lida ali de cara como uma pessoa trans, então isso permite até com que a pessoa consiga ter uma vida social melhor, né? Que ela consiga, enfim, acessar melhores os direitos dela, que ela consiga acessar banheiros, né, com mais facilidade, por exemplo, né, e várias outras coisas do tipo. Então, iniciar esse bloqueio de puberdade ali, né, quando a pessoa está entrando na adolescência, é muito melhor. É muito melhor, porque melhora muito a qualidade de vida dessa pessoa. E esse tipo de fala, né, de que, mas a pessoa, depois, se ela não for trans e tudo, gente, é muito melhor você agir bloqueando a puberdade dela, que depois é só você deixar, né, ela sem tomar os bloqueadores de puberdade, que a puberdade vem,
e aí ela vai ter esses caracteres sendo desenvolvidos, do que você deixar todos esses caracteres serem desenvolvidos e depois essa pessoa ela ter que lidar com muitos mais problemas sociais, problemas de autoimagem, problemas de disforia, ter que arcar com mais procedimentos cirúrgicos e tudo mais. Então, o ganho é muito melhor. É muito melhor. E ainda mais quando a gente vê um artigo como esse da The Lancet mostrando que cerca de 98% dos adolescentes que começam bloqueio de puberdade dão sim continuidade à terapia hormonal, dão sim continuidade a uma transição de gênero. Né? Isso é muito importante para políticas públicas, isso é muito importante para poder ter lidado, sabe, para conversar com essas pessoas conservadoras, para mostrar para pais também que possam estar preocupados, né? Porque é comum que pais tenham esse tipo de preocupação, tá, gente? É comum, né? Então é importante para dar uma acalmada também nos pais e tudo, né? É muito importante para tudo isso, né? E vale aqui dizer que a The Lancet é uma revista grande. É uma revista renomada dentro dos meios científicos, ela tem um peso grande, sabe? Então, assim, é uma revista que é boa, é considerada uma revista muito boa, tá? Ela tá aí nos rankings das melhores revistas científicas do mundo, porque realmente ela é uma revista boa. Então, você ter esse tipo de artigo sendo publicado numa revista grande dessa, com uma pesquisa que teve o N amostral grande desse, né? É um tipo de pesquisa, assim, que é mais robusta, é muito importante, tá? É muito importante. E vale aqui dizer para vocês que aqui embaixo vai ter uma matéria do G1 falando sobre esse artigo, né? Então, enfim, tem link na descrição. E também que, agora vem uma indicação para vocês, eu descobri sobre essa pesquisa mexendo no Facebook, né? Em uma página chamada Nação Transgênero, que é uma página que uma conhecida minha, de internet, né? A gente não se conhece pessoalmente não, mas que uma conhecida minha, que é a Francine, ela faz essa página. E é uma página muito boa, né? Se você quer saber sobre várias coisas sobre transgeneridade, essa é uma página que eu indico. Até porque a Francine, ela é uma mina trans autista que tem hiperfoco em transgeneridade. Então, assim, ela realmente posta muitas coisas foda, né? Sobre transgeneridade e tudo. Então, eu indico a página dela. Se você ainda usar o Facebook, vai lá dar uma olhada que a página dela é realmente muito boa. E foi lá que eu vi a matéria do G1 e também o texto lá da Francine falando sobre essa pesquisa e tal, né? Então foi lá que eu tomei conhecimento. Então a pauta tá vindo aí da Francine, da página Nação Transgênero, de forma indireta, porque não era a intenção da Francine nem da página dela, né? Me dar essa pauta aqui, né? Me indicar essa pauta. Eu que peguei lá mesmo. Mas enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo que foi até mais curto, né? Mas é porque eu também tô querendo ver ali a entrevista do Lula no Desce a Letra Show, porque eu tô gravando isso daqui no domingo à noite, né? A entrevista do Lula tá começando daqui a pouco. Daqui a pouquinho vai começar e eu quero ver a entrevista dele, né? Então, o vídeo acabou ficando mais curtinho, mas comenta aí embaixo o que que você achou. Comenta aí sobre como foi sua adolescência enquanto pessoa trans, se você for uma pessoa trans, comenta aí. Enfim, se você conhece alguém que tá fazendo esse bloqueio de puberdade, enfim. Comenta o que vocês quiserem aí embaixo, me deem engajamento, me deem esse engajamento. E não se esqueçam também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a distribuir o meu conteúdo pelo YouTube. Também você pode copiar o link desse vídeo e sair distribuindo por aí, porque isso também ajuda muito a fazer com que a transmissão cresça mais. E não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.